A queda no preço da soja atingiu os menores patamares desde 2020 em várias regiões brasileiras. Esse cenário também é composto por uma quebra recorde na safra brasileira. Quem está conosco hoje é o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio. Matheus, seja muito bem-vindo ao Play no Agro. Vamos direto ao ponto. Afinal de contas, como podemos explicar essa queda nos preços da soja? A proporção da safra brasileira, né, não deveria ter aí outro significado no mercado? Olá, Tamires. Primeiramente, obrigado pelo convite. Prazer não estar falando contigo, com todos que estão aqui nos escutando, nos assistindo. E no bem direto ao ponto, né, Tamires? Apesar de que existe essa consciência interna, né, no Brasil, daqueles que estão mais próximos do campo, de que as quebras, né, são muito agressivas, né? A gente vê as grandes instituições, né, representantes dos produtores rurais no Brasil alegando quebras significantes, talvez as maiores de toda a história do nosso país, juntamente com entidades privadas, né, como o caso da Pátria, que já estima, né, uma redução do teto produtivo, né, da soja brasileira. Então, o que se tem de consenso dentro do Brasil, dentro das porteiras, é que a gente está vivendo, sim, uma safra em contração, né, uma produção brasileira de soja que nem sequer tem a capacidade de chegar próximo aos níveis, né, do ano passado. Então, realmente, esse é o problema, né, que enxergamos dentro da porteira. Porém, o mercado, Tamires, que é o grande difusor, né, dessa falta de conscientização. O que eu quero dizer? Ainda existem, Tamires, algumas entidades, né, particulares e até públicas, né, como o caso do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né, que quando o assunto é conscientização de mercado, é a grande referência do mercado mundial de soja. O USDA que ainda estima, né, uma safra brasileira de 156 milhões de toneladas. No atual ciclo safra 23-24, falar em 156 milhões de toneladas configura-se, né, na visão do USDA, a maior safra da história do nosso país. E a realidade está muito longe, né, dessas estimativas pouco fundamentadas para a realidade de campo. Então a gente tem ainda um mercado, né, criando o que a gente chama de fotografia equivocada sobre aqui, a safra brasileira. Tentando ainda imaginar que existe uma safra muito grande, como pelo contrário, a gente vive, né, uma contração de produção, Tamires. E falando justamente desses números, que é muito importante, Matheus, a Conab tinha estimado uma safra 3,4% menor no seu último levantamento, né, em comparação com o ciclo anterior. Qual foi a estimativa que vocês trouxeram da Pátria para essa safra de soja? Tamires, na safra de soja hoje estimamos, né, uma redução de 7,4% sobre o ciclo anterior, né, que apesar de parecer um movimento pequeno, né, 7,4%, é a menor redução, né, desde 2006, em exceção à safra 2022, dois ciclos passados. Né. Agora, sobre o potencial produtivo, o que tínhamos capacidade, Tamires, de produzir aqui em solo brasileiro, né, estamos falando de uma redução de quase 18% da capacidade produtiva nacional de soja para esse ciclo atual 23-24. Agora, Matheus, estamos entrando na segunda quinzena do mês de fevereiro. Qual deve ser a tendência de preços? Existe uma expectativa já? Tamires, a fotografia do mercado ela está equivocada, né? A fotografia que se passa, a imagem que se passa do Brasil mundo afora é de uma safra recorde, é de uma produção cheia, é de um potencial produtivo gigantesco no país. A gente sabe que quem está aqui dentro, quem realmente entende sobre campo, a gente sabe que não é essa a realidade, muito pelo contrário. A gente vem sofrendo um grande corte produtivo, né? Um corte tão agressivo quanto foi observado em 2022 em relação ao potencial produtivo de cada safra, né? Então, essa imagem que se passa no Brasil, ela não muda da noite para o dia. Infelizmente, essas fotografias sobre a qualidade de lavoura, sobre a capacidade produtiva do país, ela só é atualizada uma vez por mês. Então, temos ali que ter ainda, né, no curto prazo, assim, dizendo nas próximas semanas, nessa reta final de fevereiro, mês de março, infelizmente, né, o mercado ainda se apoia, né, sobre uma fotografia equivocada sobre o nosso país. Essa fotografia ela vai ser atualizada a começo de cada mês, nas atualizações dos próprios órgãos oficiais, né, públicos, como o caso da Conab no Brasil, o USDA nos Estados Unidos, que trata do mercado mundial de maneira mais enfática. Né? Então, porém, essas atualizações são tidas, né, uma vez por mês, Tamires. Acreditamos que sim, né, tanto março quanto abril, nas próximas atualizações, principalmente no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, tenhamos ali, né,
cortes mais agressivos sobre a safra brasileira, mostrando uma fotografia diferente sobre o que é essa que hoje é formada sobre um Brasil de safra saudável, que é totalmente, quase uma epifania, né, nos olhos aqui da pátria, Tamires. Ok. Antes de nós encerrarmos, eu só queria que você trouxesse uma visão seguinte. A ProSoja, há alguns dias, divulgou um sinal de alerta aos produtores para que eles tenham mais cautela na hora de realizarem seus negócios, né? Levando em consideração todo esse cenário que nós falamos aqui. Eu queria que você trouxesse qual seria o alerta de vocês, né? Qual é a visão que vocês têm sobre esse tema para o produtor hoje, que vai e que precisa comercializar a sua soja? A mensagem de cautela é a mensagem que deve ser tida, realmente, na visão da pátria também. O produtor, ele sabe, né, que em algumas regiões a conta não está fechando, tá? Alguns produtores que fizeram aquisições de insumos caros, né, para essa safra 23, 24, em especial aqueles que avançaram, né, com as aquisições de fertilizantes no primeiro semestre do ano passado, acabaram pagando caro pelo mesmo produto que 3, 4, 5, 6 meses depois estavam já com descontos de 30, 40, 50% sobre os valores dos fertilizantes ao começo do ano passado. Então, esses produtores que fizeram uma compra realmente mais antecipada, né, acabaram pagando caro para o fertilizante, encareceram o custo de produção, e aqueles que não se prepararam, né, nas vendas para a entrega de 2024, acabam agora recebendo nesse mercado com um amargo na boca, né? Os preços da soja estão em franca queda desde o início de 2024, ofertas dentro do Mato Grosso de próximo aos R$ 90 por saca, para alguns casos específicos, não fecha a conta produtiva nesse ano, roda no vermelho. Então, a cautela, ela sim deve ser tida como uma orientação. É claro que existem, Tamires, ferramentas, né, para manter tanto a cautela quanto a precaução, né, de mais problemas, né, piorar o que já está ruim no atual momento, que é usando, né, as tais ferramentas de proteção de preços, né, coisa que a pátria muito bem faz aqui dentro. Então, existem maneiras, né, ferramentas alternativas para que se una, né, tanto a cautela quanto a proteção nesse mercado, para que tudo que esteja ruim por agora não possa tornar ainda pior no futuro. Perfeito, Matheus. Quero agradecer a sua participação aqui conosco. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Play no Agro. Vou encerrando. Você que nos acompanha pode continuar acompanhando mais sobre esse mercado, seguindo playnoagro.com.br.